Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo Facebook, pelo YouTube, pelo WhatsApp. Compartilhe a palavra de Deus, seja você também um evangelizador, seja sal para a terra e luz para esse mundo que vive nas trevas. Meus irmãos, o evangelho de hoje é de Marcos, capítulo 5, versículo de 1 ao 20. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. Ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: "Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes." Com efeito, Jesus lhe dizia: "Espírito impuro, sai deste homem." O homem respondeu. Então Jesus perguntou: "Qual é o teu nome?" E o homem respondeu: "Meu nome é Legião, porque somos muitos." E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: "Manda-nos para os porcos, para que entremos neles." Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram um endemoniado sentado, vestido no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu que deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: "Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti." Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, vamos juntos meditar a palavra de Deus, o que Cristo quer nos falar no dia de hoje, de que forma Ele pode tocar os nossos corações. Meus irmãos, nós vemos que no Evangelho de hoje uma narrativa bem longa do que aconteceu quando Jesus chegou nessa região dos Gerasenos. Jesus vai até lá naquela região levar a sua palavra de amor, de bondade, de misericórdia, anunciar o reino de Deus. Mas eis que tem um homem que é possuído por espíritos maus, e esse homem vive no meio do cemitério, vagando entre os túmulos. E o poder da ação do demônio, de Satanás em cima desse homem é tão grande que ele vive pelos montes, vagando no cemitério e se ferindo. E ao ver Jesus, esse homem cai de joelhos e reconhecendo quem era Jesus. Porque o inimigo, quando conhece o Cristo, conhece o Filho de Deus e lhe deve reverência. Foi assim que esse homem que estava possuído por esses demônios, reconhecendo Jesus, lhes fala:
o que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Ele conhece Deus, conhece o Cristo, conhece o Messias. E eis que Jesus, vendo tudo aquilo que acontecia com aquele homem, as suas dores, os seus sofrimentos, tudo que ele vivia passado, Jesus fala para aquele espírito impuro sair daquele homem. E Jesus pergunta qual é o nome dele, daquele espírito mau. E ele fala que é legião, porque são muitos. Meus irmãos, e no desenrolar da história, nós vemos que o espírito mau, a legião, pede para que Jesus encaminhe aqueles discípulos maus, aqueles espíritos maus, para a manada de porcos que ali pastavam, cerca de 2.000 porcos. E eis que, com a autoridade de Jesus, com a autoridade do Filho de Deus, Jesus ordena que eles vão até os porcos, a manada dos porcos. E eis que quando os espíritos maus entram nos porcos, aquela manada se joga no precipício e cai no mar e morrem afogados. Eis que os pastores daqueles porcos vão contar o que havia acontecido para o povo na cidade. E eles vêm constatar tudo isso que havia acontecido. Já vê o homem vestido no seu perfeito estado e vê os porcos mortos. Meus irmãos, e aí nós vemos esses homens pedindo para Jesus que ele fosse embora dali. Esses homens pedindo para Jesus sair dali. Esse evangelho, meus irmãos, vem nos mostrar muito, porque esse homem que vivia no meio dos túmulos, um lugar onde não havia vida, esse lugar atormentado, possuído por esses espíritos maus, e eis que Cristo Jesus o liberta. E nós vemos também que esse homem, quando Jesus tira o espírito mau dele, ele vive, começa a sentir o poder de Deus. Sente que ali ele foi libertado e ele quer seguir Jesus. É a graça de Deus, meus irmãos. É reconhecendo que o Cristo é esse que liberta. Mas nós vemos também esse homem que pede para seguir Jesus, nós vemos os outros que preferiram os porcos e rejeitaram a palavra de Deus, mesmo vendo aquele homem curado, aquele homem que quebrava as correntes, curado, mas não reconheceram que ali estava o Messias diante deles e por causa dos porcos rejeitaram a Jesus. Meus irmãos, Cristo é este que se doou na cruz por cada um de nós, para nos libertar do pecado, para nos libertar das prisões que esse mundo de trevas coloca em cada um de nós. Meus irmãos, escolha Jesus, Ele que se doou na cruz para nos salvar. Muitas pessoas, hoje, naquele tempo, preferiram os porcos do que Jesus. Não faça a mesma coisa. Cristo quer te libertar. Vá ao encontro de Cristo e viva essa experiência de libertação, essa experiência de transformação, igual nós vimos no Evangelho de hoje. Um endemoniado que passa a levar as maravilhas que Deus fez em sua vida. É isso que o Cristo quer. Cristo libertou esse homem do diabo, da ação de Satanás e mandou ele de volta para o seio da sua família, para que ele recomeçasse uma vida nova. E esse homem, reconhecendo as maravilhas de Deus, pregou tudo aquilo que Cristo tinha feito pela misericórdia dele. E todos que escutavam esse testemunho desse homem ficavam admirados. Escolhemos esse Cristo que se doou na cruz, tão representada nessa imagem do Cristo crucificado. Olhando para ela, nós vemos o que por amor
esse homem, Deus encarnado, fez por cada um de nós, para a remissão dos nossos pecados. Não escolhamos os porcos, escolhemos a Cristo, que por amor, por misericórdia, transforma as nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.